quando a gente dá pela mensagem, a gente fixa uma ideia na nossa mente, no nosso coração e a gente parte de um princípio, né? Já o que Deus ele quer falar conosco de maneira. Oh, glória! Tem uma graça aqui, irmãos. Aleluia! O título dessa mensagem é O Peso da Glória. Você pode repetir comigo? O peso da glória. Mais forte. O peso da glória. Eu gostaria que você pudesse prestar o máximo de atenção que Deus falou comigo e eu tenho certeza que Ele vai falar contigo. Isaías, o capítulo 6, a partir do versículo 1. Quem achou, diga eu achei. Eu achei. Quem não achou, diga misericórdia. Versículo 1. Saiu. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu cetro enchia todo o templo. A sua glória, a sua glória, a sua glória, a sua glória, a sua glória enchia todo o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam um para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou na minha boca, e disse: eis que isto tocou teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificados os teus pecados. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Você pode se assentar glorificando ao Senhor, pedindo de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Aleluia. Amados, o título da mensagem é O Peso da Glória, porque Deus ele tem falado no meu coração sobre a glória dele manifesta no meio do seu povo, dentro do seu povo, através do seu povo, porque a glória de Deus ela é muito abrangente, ela age por nós, em nós e por meio de nós. A glória de Deus ela não é particular. A glória de Deus primeiro ela trabalha por nós, depois ela trabalha em nós e ela trabalha por meio de nós. A glória de Deus ela é muito mais do que nós pensamos. E o título Peso da Glória é porque a palavra glória em hebraico ela significa, ela é cabote, né? Em hebraico glória significa cabote e significa peso. Glória na Bíblia significa peso. Então, quando eu digo o peso da glória, eu dizendo o peso do peso. Os irmãos estão entendendo isso? Glória na Bíblia, ela tem muito mais significado do que nós estamos muitas das vezes ouvindo e vivendo. Porque se glória na Bíblia é cabote em hebraico e quer dizer peso, o peso
Na tradução original, ela vai chamar de glória de peso. Porque no evangelho pregado hoje, e muitas vezes vivido por muitas pessoas, a glória ela é a manifestação da benevolência de Deus. Quando nós pensamos em glória, nós pensamos, é a benevolência de Deus. Muitas das vezes, como nós estamos glorificando na igreja, é a benevolência de Deus. Só que a glória de Deus também traz justiça. A glória de Deus também traz cobrança. A glória de Deus precisa gerar mudança. A glória de Deus precisa ter um efeito transformador na minha e na sua vida. Porque é muito fácil a gente dar glória a Deus quando está tudo bem. É muito fácil a gente chegar aqui, glória, glória, aleluia, quando a vida está toda boa, quando está todo mundo com saúde, quando a gente tem um bom emprego, quando a despesa está legal, quando a nossa vida sentimental está em dia. É muito fácil chegar aqui e glorificar. Eu quero ver chegar aqui e glorificar quando se acha no fundo do poço e continua sendo glória. Só que muitas vezes a gente está glorificando quando a gente vê Deus se manifestando ao meu e ao seu favor. E quando Deus ele se manifesta de maneira não agradável no teu coração, será que eu e você a gente glorifica? Naquele mês, irmão, quando o Senhor pagou todas as contas, sobrou R$100, Adriana, vamos almoçar fora, Adriana, domingo vamos. Aí sábado de noite, Val, acabou o gás. A gente não vê, acabou o gás. A gente não vê, a mulher liga, fulano, acabou o gás. Do outro lado ele responde assim, eita glória! Ninguém responde assim, responde. Eu, irmãos, pelo menos eu nunca fiz isso. É muito bom glorificar a Deus quando está tudo bem. Só que eu quero ver, sentir a glória e o peso quando a gente também está vivendo pelo vale da sombra da morte. O Evangelho pregado hoje está anunciando uma glória em que Deus entra ao meu e ao teu favor, faz a minha e a tua vontade, mas uma glória que não tem transformado a vida de ninguém. A pessoa entra num ambiente cheio da glória de Deus. Ela diz que rodou, que girou, que falou, que profetizou, mas quando ela sai, a vida dela não mudou nada. Que glória é essa? Se a glória ela tem que trazer transformação, porque ela age por mim e em mim. Se a glória não agir em mim, tem alguma coisa errada com a minha concepção de glória. Você tem que glorificar quando está tudo bem, mas quando está tudo ruim é também glória a Deus. Que Deus seja também glorificado. E essa história de glória, irmãos, a gente vai ver ela a partir do povo no deserto. Quando Deus ele decide deixar de que a glória dele seja manifestada somente a uns, para que a glória dele fosse manifestada a todos. Porque antes Deus ele se manifestava através da glória a Isaac, a Abraão, a Isaac, a Jacó, a José. E particularmente Deus ele falava com alguns, ele se apresentava a alguns, e a partir de Êxodo no deserto, quando Moisés ele sobe o monte, e Moisés ele quer trazer o povo para se apresentar diante de Deus, esse povo vai dizer para Moisés o seguinte: vai você, Moisés, o que ele falar contigo, você fala conosco. Só que Deus ele não quer se manifestar a particular a cada um. Deus ele quer se mover no meio de nós. Deus ele quer ter glória em mim, na pastora Beth, no irmão Tião, na Bianca, na irmã Ana, na irmã Vera. A glória de Deus ela é muito maior do que eu e você e do que esse ambiente de culto. Deus ele se manifestava a alguns e ele vai agora dizer: agora eu preciso me manifestar no meio do povo, porque parece que se não manifestar a alguns ainda não está dando certo, pastor Maio. E aí Deus ele vai fazer o seguinte: ele vai mandar construir uma arca. A arca da aliança era a manifestação da glória de Deus no meio do povo. Antes Deus se manifestava a alguns, agora Deus quer se manifestar a todos. Através do quê? Através da arca da aliança. Porque foi construído um tabernáculo para que a arca estivesse dentro.
algo móvel, porque a glória de Deus ela precisa se mover. Uma vez que ela entrou aqui, ela manifesta aqui, ela precisa se mover, ela precisa seguir. Hoje eu e você somos tabernáculo para essa glória, mas isso é um assunto mais para frente. Então Deus ele quer deixar de agir através de uns, se apresentar somente a uns, para agora se apresentar a todos através da arca. E o que vai acontecer? Lá em Êxodo, no capítulo, se eu não me engano, é o 19, não, 25, Deus ele vai dar instruções a Moisés para ele construir a arca. Ele vai dizer o seguinte para Moisés: Moisés, eu quero que você construa uma arca com tanto de largura, com tanto de altura, com tanto de comprimento. Só que algumas coisas me chamam a minha atenção, porque, irmão Val, a arca ela era feita de madeira de acácia e ela era revestida com ouro. E aquilo, por um tempo, eu ficava pensando: poxa, a arca é a manifestação da glória de Deus. E por que a arca ela não é feita totalmente de ouro? Por que a arca ela precisa ser feita de madeira revestida de ouro? Porque Deus ele quer que a glória dele seja capaz de ser levada. Aleluia. Porque se ele faz uma arca da dimensão que tinha, toda de ouro, não havia homem que pudesse carregar. Ele precisava que a arca fosse feita de madeira revestida de ouro. A arca ela reflete a glória, mas ela ao mesmo tempo ela quer e precisa ser carregada. E ela é carregada por mim e por você. Então, no capítulo 37 de Êxodo, vai ter um nome, Bezalel. Ele vai construir a arca segundo as diretrizes que Moisés recebeu de Deus. Pega a madeira de acácia, constrói a arca, reveste ela toda com ouro, coloca 4 argolas, uma de cada lado, para que a arca fosse carregada no ombro dos sacerdotes. A arca ela ficava em tenda, porque ela precisa se movimentar. A glória de Deus precisa se movimentar. Se você diz que tem a glória de Deus, mas não há movimento de Deus na tua vida, tem alguma coisa que está errada. Se a glória de Deus está em você, você precisa estar em movimento. A glória de Deus é para o movimento dos santos, para mim, para você e para você alcançar alguém. Então, a partir desse momento, a glória ela passa a estar não somente revelada a alguns, mas agora ela é revelada no meio de todo o povo através da arca. O povo tem a glória de Deus. Quando Deus se apresentava, enchia o tabernáculo de fumaça, só o sumo sacerdote podia entrar, mas agora a glória não era particular, agora a glória estava no meio do povo. Só que isso ainda não foi suficiente para o povo. O povo ainda continuou cometendo os mesmos erros, porque ainda vivia a glória de maneira equivocada. Tanto que eu quero passear um pouco na Bíblia contigo no Antigo Testamento, que você vai ver que quando o povo ele se achava em necessidade de uma guerra, ao invés de tão somente orar o Deus dos exércitos para que esse Deus entrasse nas suas batalhas, não, eles precisavam pegar a arca e correr com a arca. Só que Deus já estava dizendo: eu já estou presente no meio, vocês só precisam entender, não é a caixa, sou eu. Aleluia. A arca, sem intimidade, sem comunhão, é só uma caixa com um tecido dentro. Ali ele queria representar: se vocês tinham medo de subir um monte e eu lhe revelava somente a Moisés, agora eu estou no meio. Só que não era a caixa, era a presença. E todas as vezes que eles tinham que entrar numa batalha, eles corriam com a arca para a batalha. Agora Deus já nos fazia vencer, só que Deus estava com eles. A igreja está entendendo isso? Aleluia. Só que é interessante que vai chegar um dado momento que o povo está em guerra com os filisteus e 2 filhos de Eli, Hofni e Finés, eles vão pegar a arca e eles vão levar essa arca para o meio da batalha. Só que o Hofni e Finés era alguém, como a gente falou aqui na escola bíblica dominical,
legal, era alguém com a veste suja. Estavam dentro da casa, com a glória da arca presente, só que eles não viviam o que a arca requeria: santidade. Porque a glória requer santidade. Não adianta dizer que tem a glória em si, que tem a glória dentro, que tem a glória através, se não buscar santidade. E eles, pastor Michael, vão pegar essa arca e vão para frente da batalha. Sabe o que vai acontecer? Israel vai perder, pastor Emílio. Porque não era a arca, era a presença. Quem carregou a arca não tinha presença, levou só uma caixa com utensílio dentro. Não levou presença. Não acha que vai carregar a arca de qualquer jeito. Sem santidade não pode carregar a arca. Vai carregar a caixa. Vai carregar a caixa. Porque dentro da arca tinha um utensílio com maná, que era o pão que desceu do céu, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da lei. Refletir Jesus era a presença do Santo. Só que ele era a presença na vida. Não é a presença de dizer que está carregando presença. Presença é a presença na vida. E eles vão, pastor Michael, leva a arca, perde a batalha de Israel, milhões de homens morrem e a arca é levada pelos filisteus. A glória foi levada, pastor Bete. Mas que glória é essa? Que deixa o povo perder. Levou caixa, levou caixa, levou caixa, não levou glória. Só que o interessante é que Deus, ele não se deixa escarnecer. E os filisteus, quando eles chegam na sua cidade com essa arca, com a glória de Deus manifestada através dessa arca, eles colocam essa arca dentro de um templo de Dagon. E olha o que vai acontecer. Quando eles colocam a arca, atravessa a primeira noite, eles encontram a estátua de Dagon prostrada ante a arca. Eles chegam de manhã e eles não entendem, pastor Ali. Quem foi que derrubou essa estátua? A estátua de Dagon prostrada ante a arca. Eles levantam a estátua, atravessa mais uma noite, a estátua prostrada com a cabeça e as mãos cortadas. Quem é que fez isso? Entenderam que era a presença que representava a arca. E isso o Espírito Santo de Deus, pastor, ele veio falar comigo forte. Porque muitas das vezes a gente tem trazido a glória de Deus para o local de idolatria. Não leve a glória de Deus para o local de idolatria, porque tem alguma coisa que vai ter que se prostrar. Como assim, pastor? Deus não divide a sua glória com ninguém. Não adianta levar a glória para o local de outro Deus, achando que Deus vai ficar lá, porque não vai. Alguém vai ter que se prostrar. E muitas das vezes na minha e na sua, está repreendido, não Jesus, já ouvi. Muitas das vezes na vida das pessoas, a idolatria no marido, a idolatria no filho, a idolatria na família, a idolatria na casa, a idolatria no emprego, a idolatria no carro, a idolatria na profissão, a idolatria, você quer trazer Deus para dentro da tua idolatria, você coloca a idolatria do lado de Deus, Deus não aceita. A glória dele tem um peso que ele não comporta dividir. A glória dele com Deus nenhum. Qual é o Deus da minha e da tua vida? Aonde você tem colocado essa glória? Porque ser idólatra, muitas das vezes não é você se prostrar a outros deuses. Muitas das vezes em outras religiões. Muitas das vezes a idolatria está aqui no nosso coração através de quem está pertinho ou do que temos ou alcançamos. Ou muitas das vezes desejamos. Colocamos os nossos filhos, esposos, carro, casa, emprego, projeto de futuro como prioridade sobre a glória de Deus. Vai sozinho, porque a glória de Deus não vai
junto. Alguém vai ter que se prostrar. E eu te garanto que não é o Deus da glória. Não é. E por que a gente vai ver isso, pastor Eli? Porque quando acontece isso com a estátua de Dagon, aquele povo fica em pânico. Deus, ele aflige o povo com doenças, com hemorroidas. E os filisteus, eles tinham 5 cidades. E a primeira cidade enviou a arca para a segunda cidade, todo mundo ficou doente. E mandou para a terceira cidade, todo mundo ficou doente. E mandou para a quarta cidade, todo mundo ficou doente. E mandou para a quinta cidade, todo mundo ficou doente. Até que eles falaram: quem pode com essa glória? Quem pode com esse Deus? E eles decidem fazer o seguinte: vamos devolver essa glória para Israel. A gente não pode com esse Deus. E aí eles vão fazer o seguinte, pastor Michael: eu disse que a glória ela precisa ser carregada, não é isso? Por isso que havia 4 argolas de cada lado da arca, para que ela fosse carregada com hastes de madeira de acácia, também revestidas de ouro. Interessante, pastor, que eles botam essa arca numa carroça nova, pegam uma vaca que tinha dado filhote. Isso é interessante. Ele vai fazer o seguinte: prende o filhote e manda a vaca ir. Só que é interessante é que na pecuária, uma vaca com filhote, ela não se afasta do filhote. Eles colocaram uma vaca com filhote, pastor, para ver se a vaca ia. E ela foi. Porque a glória de Deus chega aonde tem que chegar, independente da minha e da sua vontade. A vaca foi, mesmo dando filhote. Porque a glória de Deus ela vai se manifestar independente da minha e da tua vontade. E essa vaca vai. Quando ela chega no meio do povo de Israel, eles se alegram, quebram uma carroça, matam a vaca para poder fazer um holocausto. Só que tem alguém que ainda não entende o que é glória, pastor. Para ter glória, tem que ter glória na vida, não pode ter glória da boca para fora. Tem alguém que vai olhar dentro da arca. Quando ele abre a arca, morre 170 mil do povo de Israel, porque abriu a arca sem poder abrir. A glória de Deus não se manifesta de qualquer maneira. 170 mil se morreram somente porque abriram a arca. A glória de Deus, ela precisa ser tratada com todo o respeito que ela merece. Eles sabiam que não podia abrir a arca. Eles sabiam que não podia nem carregar. Quando acontece isso, essa arca ela vai parar na casa de um camarada chamado Abinadab, um sacerdote. A arca fica 20 anos na casa de Abinadab e não acontece nada na casa de Abinadab. Até que Davi, ele decide ir buscar a arca e trazer a arca de volta para Jerusalém. Só que Davi, eu já preguei sobre isso, Davi ele não consulta Deus se pode buscar a arca. E em um momento você vai ver na Bíblia Davi orando a Deus e falando: Senhor, eu posso trazer a arca? Não, ele decide ir buscar. Davi vai buscar a arca. E quando Davi vai buscar a arca, Davi faz a mesma coisa que os filisteus fizeram: coloca a arca no carro de boi. Só que eles sabiam que a arca precisava ser carregada nas costas, porque Deus não quer a arca sendo carregada em outro lugar que não seja sobre mim e sobre você. A glória é dentro de mim e dentro de você. É sobre mim e sobre você. Tem gente, pastora, querendo carregar a arca na carroça, sabe que não tem condição de levar no ombro, quer levar na carroça. Deus não
Deus ele faz o boi tropeçar e faz a arca projetar para cair. Uzá, que era um dos filhos de Abinadab, vai para colocar a mão na arca para ela não cair. Uzá cai fulminado. Por quê? Porque sabia que não poderia colocar a mão na arca. Quer carregar a arca de qualquer maneira? Tenha certeza, alguém vai morrer. Quando o idólatra ele não entende, alguém morre por causa do peso da glória. Uzá vai morrer, mas o problema era de Davi, pastor Eli. Só que Uzá era da casa dos profetas, dos sacerdotes. Uzá sabia que não podia carregar a arca na carroça, mas ele carregou. Não acha que Deus vai entrar no teu ambiente de idolatria e vai se fazer presente com a glória. Não acha que Deus vai andar na carroça. Vai ter um momento que a idolatria vai ter que se prostrar, o boi vai tropeçar e alguém vai morrer. Mesmo que for para você voltar, e isso é difícil de pegar. Será que a gente vai ter que matar alguém para que você possa voltar e entender que a glória dele não é carregada de qualquer jeito? Será que Deus vai ter que matar o teu sonho? Será que Deus vai ter que fechar a porta? Será que Deus vai ter que entrar com fidelidade? Mas que Deus é esse? É um Deus que prefere te ver chorar e voltar do que deixar você viver do jeito que você quer e caminhar para o inferno. É esse Deus que prefere fazer você sofrer por um tempo para você voltar do que deixar você viver livremente e você caminhar por braços de Satanás. Esse é o poder da glória. Esse é o peso. A glória ela tem responsabilidade. Tem gente que não tem responsabilidade de como carregar, pastor. Acha que pode dividir o espaço com a sua idolatria, com a glória, ou pode carregar a glória de qualquer maneira. A glória não vai, só vai a caixa. Só vai a caixa. Só que é interessante que Davi ele é parecido por Deus, pastor. Vai buscar a arca com todas as pompas que a glória de Deus merecia e volta a arca para Israel. E só que o povo continua errante. O povo continua idólatra. E Deus vai ter que levantar Nabucodonosor para afligir o povo de Deus de levar ao cativo. E a partir desse momento a arca nunca mais é vista. Até hoje ninguém sabe aonde foi parar a arca da glória de Deus. Sabe por quê? Porque Deus está falando, se eu através da arca não está adiantando, eu preciso tirar a arca, eu preciso fazer algo diferente. E aí Deus já tinha um plano, tinha Jesus para mim e para a sua vida. Quando Jesus vem, Ele vem ensinando preceitos de amor, de devoção, de como a glória de Deus pode ser manifesta na nossa vida, como ela manifesta na vida dele. E Ele vai dizendo o seguinte: eu vou, mas eu não vou deixá-los órfãos, eu vou enviar outro Consolador. A glória que outrora ela manifesta na arca, agora ela manifesta dentro, através do Espírito Santo. Antes a glória que ela manifesta aos uns, foi manifesta a todos através da arca, e agora ela manifesta dentro, através do Espírito Santo, pela obra de Cristo ressuscitado. Agora você não carrega mais a arca no ombro, agora você carrega a arca dentro. Agora não carrega mais glória no ombro, agora carrega a glória dentro. Só que ela continua ocupando espaço sem idolatria e com festa. Ainda não vai, se estiver vivendo de qualquer maneira. E o que vai acontecer, pastor Ari? O peso da glória ela vai ser revelando algumas coisas. Porque quando você pensa em peso, o peso ele tem algumas funções, pastor,
o irmão Val, né, mecânico, vai entender, o homem de entende mais, mas a mulher também não entender. Por quê, pastora? O peso ele tem uma função de comprimir, não é isso? De amassar. Muitas das vezes de quebrar, não é isso? Então, se o peso da glória é o peso do peso, tem um peso que vai amassar alguém, que vai espremer alguém, que vai comprimir alguém. Agora, como é que pode a pessoa dizer que tem a glória se ela não é espremida, se ela não é amassada, se ela não é comprimida? Porque a azeitona para dar o azeite tem que ser apertada. É o peso da glória. Você só vai extrair o melhor de você muitas das vezes quando ele te aperta, quando ele te espreme. É o peso da glória. Ela vem para espremer. Quando você olha para a Bíblia, você vai ver Isaías dizendo o seguinte: eu vi a glória de Deus, ai de mim, que tenho meus lábios impuros e habito no povo de impuros lábios. Ezequiel vai se prostrar, João vai se prostrar, sabe por quê? Porque a glória de Deus, ela me abate, ela me joga no chão, ela me humilha e me faz entender: não sou digno, que glória é essa? Ela precisa me jogar no chão, ela precisa me humilhar. Porque somente assim, nesse espremer, nessa emoção, que vai sair de mim tudo aquilo que não vale nada, que não serve, para ficar somente o que Deus vai usar. Tem gente entrando num ambiente de glória, dizendo que está cheio de glória, mas essa pessoa não muda a vida. Como? Como é que alguém entra num ambiente de glória, diz que está cheio de glória e continua falando palavrão? Continua fazendo fofoca, continua levando vantagem financeira, continua batendo na esposa, continua levando vantagem no trabalho financeiro. Como pode? Não existe glória verdadeira aonde tem idólatra e veste suja. A glória verdadeira vai nos espremer para tirar tudo que não vale de nós. Então, se você conhece alguém que diz que manifesta a glória, mas que lá fora vive de outro jeito, essa não é a glória de Deus. A glória vai ter o peso de nos exprimir, de nos amassar, de nos humilhar. Mas que Deus é esse que vai apoiar, para você entender que você não é nada sem Ele, e nós somos totalmente dependentes dele. Não há glória sem mudança de vida. Tem um foguinho aí, um foguinho estranho, mas glória não. Glória não. Não a glória que a Bíblia ensina, não a glória que eu sinto quando eu estou na presença. Mas além, pastora, de a glória ela ser um peso que amassa, que espreme, que humilha, o peso ele também tem uma outra função, pastora, que é o de catapulta. Quem conhece aqui o que é catapulta? Quem conhece aqui? Catapulta é aquele instrumento que era usado muitas das vezes em guerra, onde se colocava o que eles queriam atacar aqui, e do outro lado eles imprimiam um peso para que esse peso fosse arremessado. Deus, Ele vai usar a sua glória como catapulta na minha e na sua vida. Como? Ele usa o peso da glória para tirar a gente do chão e nos arremessar a um destino. Quem está entendendo isso? A glória ela não é somente para te colocar no chão. A mesma glória que te humilha e te coloca no chão é a mesma glória que imprime o peso de você e te joga para o alto, te joga para cima. A tua humilhação não é para ficar prostrado. A tua humilhação é para levantar diferente. O mesmo peso que te humilhou é o mesmo peso que vai te levantar. Porque Deus ele vira para os profetas que sentem o peso da glória e se prostram e fala assim: se põe de pé. Se põe de pé. Essa glória, uma mesma glória que me humilha para eu me achar dependente, mas uma mesma glória que pega a minha mão, me coloca de pé, me impulsiona para um lugar chamado
mesma glória que me humilhou um dia, extraiu de mim todo o pecado que era entranhado em mim, é a mesma glória que me levantou para ser alguém diferente diante da presença. Porque Deus ele não abate ninguém para não fazer uma transformação. Deus ele quer nos transformar. Deus ele quer nos elevar, nos colocar em lugares mais longe, porque a catapulta é assim. Não é somente levantar, pastor. Ela te coloca para você ser arrependido. Quer te colocar em lugares altos. Aí não tem aquele louvor? Ele me faz andar, Ele me faz andar, Ele me faz andar em lugares altos. É o peso da glória que te tirou do chão e te colocou onde você nem imaginava. Onde você muitas das vezes nem sonhou. É o peso de uma glória que fala: eu até te humilho, mas eu mesmo te levanto para a minha glória, porque Deus ele vai ser glorificado através de mim. Eu quero falar somente de mais uma função da glória, do mesmo peso, da mesma glória, que nos espreme, mas também nos projeta, mas a glória ela também faz um trabalho de contrapeso. O pastor do irmão vai saber. Não é isso, irmão? Como é que é o contrapeso? O contrapeso é um peso para suportar outro peso. Não é isso? A função do contrapeso não é esse? É um peso para suportar outro peso. Como é que acontece? Quando você vê um caminhão MUC, aquele caminhão ele tem um contrapeso nele. Porque para ele suportar aquele peso que ele vai levantar, para ele suportar, ele precisa de um contrapeso. A balança de antigamente, ela era baseada no contrapeso. Um peso que equilibra outro peso. E essa mesma glória que te humilhou, que te colocou no chão, que quer te impulsionar para o céu, é a mesma glória que vai te capacitar a suportar aquilo que você não suportaria sem a glória de Deus. Os irmãos estão entendendo isso? Essa mesma glória que te espreme, que te levanta, essa mesma te capacita a continuar caminhando, porque sem ela a gente não conseguiria suportar o peso do mundo. É a glória, o peso da glória de Deus nos ajudando a suportar o peso do mundo, o peso da dívida, o peso do desemprego, o peso da doença, o peso da dor, o peso da rejeição, o peso da mágoa. Só com o contrapeso da glória é que a gente consegue suportar o peso do mundo. E é a mesma glória. Agora, isso é glória quando está tudo bem? É glória em todos os momentos. É glória quando você está humilhado, quando você está de pé e quando você está passando pelas adversidades. É a glória. É a glória. É a glória. Quando eu olho para a pastora ali, eu vejo alguém que está passando por um momento de muita crise, mas ela está aqui dando glória. Mas tem um Deus segurando na mão dela e falando assim: tem um contrapeso na tua vida, continua. Tem um contrapeso na tua vida, continua. Eu tenho uma glória na tua vida. Esse mundo não vai te afogar. Esse mundo não vai te fazer parar. Tem um peso, uma glória na tua vida. Essa glória não é tua não. Essa glória é minha. Você vai suportar. Continua. Está doendo, mas a glória está aí. Está doendo, mas a glória está aí. Suporta. É somente o peso da glória que faz isso. Eu e você não somos capazes de passar sozinho. Só passa com o peso da glória. O peso que vai contrapor outro peso. Sozinho não dá. Se você quiser andar sozinho, vai chegar um momento que esse peso ele vai te empurrar para longe. Eu acho interessante a mãe, porque a mãe, Deus deu um dom, maneira interessante que a mãe ela pega o neném, aí de meses, um ano, ela anda em Campo Grande, bate a perna para cima e para baixo, carregando aquele neném. Eu acho que é impressionante, o homem pega o neném,
casa até o ponto do ônibus e já não acabou o ônibus. É uma responsabilidade que está sobre ela. Deus dá a ela um contrapeso que faz ela suportar. Vocês não estão entendendo isso? É Deus te dando você um contrapeso para você suportar alguma coisa que não é natural seu, é dele. Glória a Deus. Não tenta carregar o peso sozinho. Sem a glória vai ter um momento. Você começa muito bem, irmãos. Vai chegar um momento que ele começa a pesar. Que ele começa a pesar. Só que essa glória do mundo, ela te coloca no chão para te enterrar. A glória de Deus não. Ela te joga no chão para se achar independente. Para ela te levantar como uma catapulta e com contrapeso te fazer suportar. Aleluia. Esse mesmo peso, pastora, nos dá autoridade para pisar escorpiões e serpentes e toda a força do mal. Esse mesmo peso do contrapeso coloca unção na minha e na tua vida para a gente poder orar pelo enfermo e ele ser curado. A gente orar pelo endemoniado e o demônio bater em retirada. É o mesmo peso, mas precisa de santidade, porque Deus não vai dividir a glória dele com o ambiente de idolatria, com veste suja. Deus não aceita ser carregado na carroça. Ou carrega na vida, ou não carrega. Se quiser carregar agora, sem ser na vida, irmãos, o boi vai tropeçar e alguém vai morrer. Eu espero Deus tirar de você aquilo que tem sido do seu Deus. Deus está te chamando para viver algo diferente. E isso que você quer vai te alcançar, porque essa mesma glória ela está sobre mim e sua vida, revelando o que Deus ele quer fazer. A Bíblia vem me ensinar que a glória é mais do que os benefícios que eu desejo. A glória ela tem uma função muito maior. Essa glória ela quer me transformar. E o interessante é que Isaías vai dizer o seguinte: eu sou um homem de lábios impuros, habito num povo de impuros lábios. Como é que pode ouvir o Senhor? Ele está se vendo a ponto de ser consumido. Aí vem um anjo com o peso de uma tenaz, uma chama, põe na língua e fala assim: ei, agora você está purificado. Aí Deus faz uma pergunta e faz para mim e para você na noite desse dia: tem glória sobre a minha e sua vida? Tem glória sobre a minha e sua vida? Tem glória sobre a minha e sua vida? Quem eu vou enviar? E Isaías vai dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Porque a glória ela precisa se mover. Quando Paulo foi abatido pela glória, ele caiu de joelho e foi humilhado. A catapulta de Deus levantou ele, mandou Ananias. Depois disso, ele foi projetado, suportou todo tipo de injúria, prisão, chicote, para poder anunciar o Evangelho. Eis-me aqui, envia-me a mim. A glória, ela está dentro de mim e de você, mas ela não é algo exclusivo meu e seu. Ela precisa ser multiplicada. Então, irmãos, todas as vezes quando você abre os seus lábios para glorificar o Senhor, lembra do que a glória de Deus quer fazer na sua vida. Lembra do que a glória de Deus quer fazer no teu filho. Lembra do que a glória de Deus quer fazer nos teus sonhos. Lembra do que a glória de Deus quer fazer nas coisas ruins que você está passando. É a glória. É a glória. É a glória. A glória de Deus ela foi feita para que eu e você pudesse transpor todo o processo desse mundo. A gente está no processo. Tem as músicas que vai dizendo que todo propósito a gente precisa passar pelo processo, né, pastor? É verdade. Só que esse processo a gente só vence através da glória de Deus. Amém? Eu agradeço essa minha oportunidade.